que você falaria para os colegas médicos em relação a esse temor do novo, da Bom, tecnologia? na verdade, eu tive uma discussão já com o famoso chat GPT, né? Que eu fiz ele, né? Mas através de uma lógica, eu já vou explicar qual, eu fiz ele assumir que realmente isso é um cenário possível, né? Eu costumo falar o seguinte, né? Para quem entende software, sabe que existe dois tipos de software: aquele que deu problema e aquele que vai dar problema. A inteligência artificial, ela é um software, né? E ela e, ela vai simplesmente processar aquilo com que a gente alimenta. Então, a inteligência artificial, o que, que ela é? Ela é uma criança que você treina com um modelo, com informações, e ela vai dar o diagnóstico em cima disso, né? Então, o que, que existe? Existem algumas possibilidades. Ou a gente vai chegar a um momento em que a gente vai ter alguns modelos únicos no mundo, que é o que eu torço, na verdade, porque a gente sabe que existem alguns diagnósticos que são muito difíceis e que se esses problemas não caem numa comunidade médica mundial, né, para discutir os problemas, a gente não consegue chegar no diagnóstico, né? Então, tanto que teve recentemente o caso no próprio chat GPT, do menino que tinha uma criança, acho que tinha um problema, passou por 17 médicos, os pais lançaram todos os sintomas do chat GPT, o chat GPT descobriu o que a pessoa tinha, né? Então, esse é o ponto. O modelo ele está treinado, né? Outro ponto, a gente precisa lembrar que o que a computação faz é humanamente impossível a gente fazer, né? Então, por exemplo, quando eu faço um diagnóstico por imagem, a inteligência artificial ela está fazendo um diagnóstico por pixel. E o que que ela faz, né? Imagina o médico, né? Você médico que faz um diagnóstico de imagem. Depois de 5.000 diagnósticos quase idênticos, aquela exceção da exceção, né? O pessoal fala que o Dr. House era rodapé de livro, né? Quando chega lá no rodapé de livro, é humanamente a gente lembrar, né? Que aquele diagnóstico era aquele rodapé de livro, que era uma exceção da exceção da exceção. A computação não, o computador está com tudo isso lá, né? Então, primeiro, ela vai fazer análise por pixel, que é humanamente impossível a gente fazer, com detalhes muito pequenos e comparando aquele detalhe, porque ele sabe que aquilo pode acontecer no futuro. E segundo, é a quantidade de informação que a gente consegue jogar lá dentro, né? Eu não sei vocês, mas eu já desde quando eu tinha 30 anos, eu estou com quase 50, eu tenho que anotar meus compromissos, que senão eu não lembro, né? Então a gente tende a depender cada vez menos da nossa cabeça, até porque nós somos bombardeados por informações. Hoje, um ser humano, ele recebe, na média, mais informações do que uma pessoa no começo do século recebia a vida inteira. Então, toda essa informação, ela está competindo na cabeça com a gente, com informações de diagnóstico, com informações de trabalho, trato da família, etc. Então, o que, que a gente precisa entender? A inteligência artificial e a computação é uma oportunidade para a gente trabalhar em par com ela, para ela ser uma grande parceira e nos ajudar a ter diagnósticos mais assertivos, melhores, e até procurar melhores tratamentos. Mas, porém, né, aí vem uma coisa que eu acho que é muito bonita na medicina e nas outras áreas, talvez não dure, que a decisão final deve ser do médico, né? Esse é o ponto importante, né? Mas o médico precisa entender que a computação, que a tecnologia, né, toda ela, a miniaturização, né? Você estava falando do diagnóstico remoto, realmente vem os relógios, mas eu acredito que no futuro você vai tomar uma pílula, não aquela com imagem, mas ela vai fazer um, uma leitura inteira do corpo, né? Mais algumas coisinhas, você vai conseguir ter tudo remoto. Mas a decisão final ainda é do médico, né? É isso que eu acredito que é muito importante. Então, né, para o médico entender que toda tecnologia ela é uma aliada para melhorar a qualidade de vida do paciente, né? E uma coisa que eu acredito que é muito importante que a tecnologia vai trazer é a acessibilidade. Mas não acessibilidade geográfica, mas financeira. A gente sabe que muitos diagnósticos e tratamentos excelentes só tem quem consegue pagar, né? Eu falo para as pessoas, cara, tá tudo bem com você? Você ganha no salário mínimo? Não, tá bem. Fica doente para você ver. Você tá ferrado, cara. Você tá ferrado. Se não tiver 200, 300, 500 mil na conta, dependendo da doença que você tiver, ou até algumas injeções, né, que custam 5 milhões, 6 milhões de reais, você tá ferrado. Essa é a verdade, né? Fazer um exame de sangue, um hemograma, todo mundo consegue, né? Tirar um raio-x, todo mundo consegue. Mas na hora que vier uma doença séria mesmo, a acessibilidade financeira é muito complexa. E a tecnologia, ela tende a tornar a medicina muito mais acessível também. Então,
para mim, o que eu poderia dizer para todos os médicos é: entenda que é um mundo sem um caminho sem volta, né? E use como aliada da melhor maneira possível.